Olá, turma! Na aula passada nós vimos a formulação de Bond para determinar a energia, né, necessária nos moinhos a partir do índice de trabalho e daqueles outros fatores. E agora vamos ver quais são esses fatores que podem fazer essa correção, né? Vamos primeiro falar agora do EF1 e o EF2. Então, os fatores que são normalmente utilizados são o EF1, o que ele está relacionado? Ele está relacionado quando a moagem é a seco, você vai multiplicar o W por 1,3. Então, o que significa isso? Que na moagem a seco, ela é 30% menos eficiente, né? Ou seja, consome 30% mais energia do que uma moagem por via úmida. Então, por isso que você multiplica aqui por 1,3. Então, lá a gente não falou que a formulação ela é aplicada para moinhos de barras e moinhos de bolas, só que ambos eram em moagem úmida, né? Moagem úmida. Então, se eu quero aplicar no caso de moagem seca, eu vou ter que aplicar esse fator de 1,3, que é 30% a mais. Agora, o EF2 já quer dizer em relação ao circuito. Quando a moagem é realizada em circuito aberto no moinho de bolas, eu vou ter que multiplicar esse W pelo fator EF2. Por quê? Porque o moinho de bolas, aquela fórmula é aplicada para o moinho de bolas para moagem úmida, mas para um circuito fechado. Se eu quero aplicar para um circuito aberto, eu tenho que multiplicar o W por esse fator, né? E a gente vai ver como é que a gente determina esse fator, que ele vai estar ali na tabela de fator de ineficiência de um circuito aberto. Novamente, a moagem seca, ela é mais ineficiente do que a moagem úmida. Então, eu aplico um fator aqui. E o circuito aberto também é mais ineficiente que o circuito fechado. Eu tenho que aplicar esse fator também. E como é que é esse fator? Então, aqui, como é que a gente acha esse fator de ineficiência do circuito aberto? A gente vai analisar a porcentagem passante na malha de controle. Se eu tenho 50%, eu vou ter esse fator de 1,035. Se eu tenho 80%, 1,2. Então, é assim que eu determino o meu EF2, que depende do meu circuito, se ele é um circuito aberto. Então, o moinho de bolas ele foi desenvolvido para operar em circuito fechado. Essa é a função dele, né? Mas pode acontecer de ter circuitos abertos. E diferentemente do circuito de barras, que foi desenvolvido para operar em circuitos abertos. Então, usa-se o EF2 nesse caso de moinhos de bolas com circuitos fechados. Se for preciso operar um circuito de bolas em circuito aberto e assegurar o tamanho máximo, será preciso consumir uma quantidade extra de energia que foi citada aqui pela essa tabela. Então, isso aqui quer dizer, se 80% passa na malha de controle, eu vou ter que aumentar 20% aqui de ineficiência do meu circuito aberto. E o EF3 é um outro fator que é relacionado ao diâmetro do moinho. Então, quando o diâmetro interno do moinho não for 8 pés, né, porque o parâmetro principal é para 8 pés. Então, nós vamos ter que fazer esse cálculo aqui do EF3, que usa essa formulação. Do diâmetro agora, 8, né, que é o parâmetro verdadeiro, dividido pelo diâmetro em pés do moinho que você quer, elevado a 0,2. Esse fator ele pode ser encontrado na tabela fator de eficiência de diâmetro, né, que é o EF3, em que são apresentados os fatores mais comuns. E esse fator ele só pode ser calculado após a devida seleção do moinho. Então, a gente precisa saber qual é o tipo de moinho para eu falar qual é o diâmetro dele. Se eu não saber, eu não posso chutar um diâmetro, eu vou olhar aqueles moinhos comerciais. Então, é aqui que a gente vai olhar. Por exemplo, se eu pegar um moinho com diâmetro interno de 0,914, né, da carcaça, eu vou usar um EF3 de 1,25. Então, assim, sucessivamente. Tem diâmetros que são maiores aqui, né? Maiores, que, na verdade, eles são mais eficientes, na verdade, né? E aqui a gente vai pegar aqui um diâmetro, que é o F3 igual a 1, porque é o diâmetro padrão, né? Agora, vamos ver o EF4, que é o fator de alimentação com tamanho excessivo. Então, ele leva em consideração a energia extra que é necessária quando a alimentação é muito grossa, né? O que entra ali no meu moinho é muito grosso. Esse tamanho ótimo pode ser representado por essa formulação aqui. Então, o tamanho ótimo de partículas para o moinho de barras, né, ele é determinado aqui,
por 16.000, né, raiz de 13 sobre aquele índice de trabalho. E já o moinho de bolas é menor, então a gente consegue já perceber só pela forma da equação aqui, que o tamanho ótimo do moinho de bolas é menor do que o tamanho ótimo do moinho de barras. E se o valor de F for menor do que o F0, não precisa aplicar o F4, né? Porque se ele for menor do que o máximo, eu não tenho a influência. Agora, se eu tenho uma granulometria muito grossa, que é acima desse F0, eu tenho que aplicar o F4. E esse F4, ele depende, primeiramente, desse RR, que é a razão de redução, né, desse F, sobre lá o próprio material lá, e o F0, que é o tamanho ótimo, né, que está aqui, é o tamanho ótimo de alimentação. Então, na aula de hoje, nós terminamos aqui de falar sobre os principais fatores que influenciam a formulação para a determinação da energia. Por que esses fatores são aplicados? Porque aquela formulação de Bond, ela é aplicada para aquele tipo de moinho, né? Para o caso do moinho de bola, de 8 pés, né? Para o caso de moinho de bola de círculo fechado e de moagem úmida. Mas se eu quiser outros tipos de moagem, eu vou ter que aplicar esses fatores. Vimos aqui até o fator 4, né? O primeiro fator lá depende da via seca, o segundo fator depende se o circuito é aberto. Tivemos aqui o fator que depende do tamanho máximo da alimentação da partícula e também do diâmetro, né, o F3, que também foi do diâmetro do meu moedor. Então, esses 4 fatores são fatores que influenciam. Temos mais outros 4 fatores que vamos ver na próxima aula, né, que vão influenciar essa formulação de Bond e que vai fazer com que essa formulação seja aplicável a outros tipos, né, a outras situações além daqueles moinhos de bola e moinhos de barra. A aula de hoje termina por aqui, nos vemos na próxima aula.